Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 1º de janeiro de 2024, é o início de mais uma jornada e que eu espero que estejamos juntos em nome de Jesus. A igreja celebra a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. E nós vamos meditar então o evangelho da liturgia de hoje, o evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 16 ao 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Essa é a missão Palavra e Oração. Estamos no 3º ano dessa missão e, para mim, é um motivo de uma alegria muito grande ter a certeza que o Senhor está conosco. A alegria do chamado do Senhor na minha vida para levar a sua palavra ao coração daqueles que querem ouvir, que querem receber. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e desejo que esse ano novo seja de verdade um novo ano na sua vida. Mas nós não podemos esquecer, não é um passe de mágica. As coisas se fazem novas quando nós decidimos também nos renovar e renovar na presença de Deus. Não é simplesmente nós fazermos promessas vazias para os outros, para nós, mas é nós convidarmos o Senhor para estar presente nos 365 dias desse ano de 2024. Tomar a decisão de colocar o Senhor guiando os nossos passos, conduzindo a nossa vida. Vamos enfrentar problemas, lutas, mas quando nós temos o Senhor conosco, a nossa maneira de enxergar as coisas e o mundo é uma maneira diferente, porque nós passamos a enxergar com os olhos espirituais. Todas as promessas que vão ser feitas ou que foram feitas, elas precisam estar em Jesus. Por isso vamos seguir firmes, fazer desse ano um ano de conquista, um ano de vitória, um ano de voltar ao primeiro amor. Para falar desse dia especial da solenidade de Maria Santíssima, Mãe de Deus, eu queria trazer o resumo de uma homilia muito especial do Papa Francisco, quando ele vai dizer assim: Santa Mãe de Deus. Era a aclamação jubilosa do povo santo de Deus, que ressoava pelas ruas de Éfeso no ano 431, quando os padres do concílio proclamaram Maria, Mãe de Deus. Trata-se de um dado essencial da fé, mas sobretudo de uma notícia maravilhosa. Deus tem uma mãe e está ligado para sempre à nossa humanidade como um filho à mãe, a ponto de a nossa humanidade ser a sua humanidade. É uma verdade tão clamorosa e consoladora que o último concílio celebrado afirmou: pela sua encarnação,
Ele, o Filho de Deus, uniu-se de certo modo a cada homem, trabalhou com mãos humanas, pensou com uma inteligência humana, agiu com a vontade humana, amou com um coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Eis o que fez Deus com seu nascimento de Maria. Mostrou o seu amor concreto pela nossa humanidade, nos abraçando realmente e plenamente. Irmãos e irmãs, Deus não nos ama só com palavras, mas com fatos. Não nos ama lá do alto, de longe, mas Ele nos ama de perto, precisamente, de dentro da nossa carne. Porque em Maria, o Verbo se fez carne, e no peito de Cristo, continua a bater no coração de carne, que palpita de amor por cada um de nós. Santa Mãe de Deus, muitos livros e grandes tratados se escreveram sobre esse título, mas essas palavras entraram no coração do santo povo de Deus, sobretudo com a oração mais familiar e doméstica, que acompanha o ritmo dos dias, os momentos mais duros e as esperanças mais ousadas, ou seja, a Ave Maria. De fato, depois de algumas frases tiradas da palavra de Deus, começa assim a segunda parte dessa oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Essa invocação marcou muitas vezes os nossos dias e permitiu que, através de Maria, Deus se aproximasse das nossas vidas e da nossa história, rezada nas mais diversas línguas, desafiando as contas dos terços e nos momentos de necessidade, diante de uma imagem sacra ou caminhando pela estrada. A essa invocação, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. A Mãe de Deus sempre responde, escuta os nossos pedidos, nos abençoa com seu Filho nos braços e nos traz a ternura de Deus feito carne numa palavra, dá-nos esperança. E no início desse ano, precisamos de esperança, como a terra precisa da chuva. O ano se abre sobre esse título da Mãe de Deus e nossa, e nos diz, a chave da esperança é Maria, e a antifonia da esperança é a invocação Santa Mãe de Deus. Deixemo-nos aconselhar pelos protagonistas do Evangelho de hoje, os primeiros que viram a mãe com o menino, os pastores de Belém. Eram pessoas simples e naquela noite estavam de serviço. Foram precisamente eles, não os sábios, nem os poderosos. Eles foram os primeiros a reconhecer o Deus próximo, o Deus que veio pobre e que gosta de estar com os pobres, com aqueles que se abrem a Ele. Dos pastores, o Evangelho começa por destacar dois gestos muito simples, mas que não são sempre fáceis. Os pastores foram e viram. Dois gestos, ir e vir. Em primeiro lugar, ir. O texto diz que os pastores foram apressadamente, não ficaram parados. Era noite, tinham os seus rebanhos para cuidar e certamente estavam cansados. Poderiam aguardar a aurora, esperar pelo nascer do sol, para ir ver o menino deitado numa manjedoura. Mas não, foram apressadamente, porque em presença de coisas importantes, é preciso reagir prontamente, não adiar, pois a graça do Espírito não tolera a lentidão. E assim encontraram o Messias, o esperado que há muitos séculos procuravam. Irmãos, para acolher Deus e sua paz, não podemos ficar acomodados, parados, à espera das coisas melhorarem. É preciso levantar, aproveitar as oportunidades da graça, ir, arriscar.
Sim, é preciso arriscar. Hoje, no início do ano, em vez de ficarmos a pensar e esperar que as coisas mudem, seria bom nos interrogar. Este ano, aonde quero ir? A quem vou fazer o bem? Muitos, na igreja e na sociedade, esperam o bem que eu e você podemos proporcionar. E hoje, frente aos riscos de nos limitarmos a ficar sentados, os pastores nos desafiam a ir, a sujar as mãos na realidade do bem, a renunciar os maus hábitos e comodidades e nos abrirmos às novidades de Deus, que se encontram na humildade do serviço, na coragem de prestar ajuda. Irmãos, imitemos os pastores. Diz o Evangelho que, tendo chegado os pastores, encontraram Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E observe em seguida que só depois de o terem visto, começaram, cheios de maravilha, a contar aos outros o que lhes tinha dito de Jesus e a glorificar e louvar a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. O ponto da viragem deu-se em tê-lo visto. É importante ver, abraçar com o olhar, permanecer ali como os pastores diante do menino nos braços da mãe, sem dizer nada, sem perguntar nada, sem fazer nada. Olhar em silêncio, adorar, regalar os olhos com a ternura consoladora de Deus, o manado e de sua mãe. No início do ano, entre tantas novidades que queríamos experimentar e as inúmeras coisas que queríamos fazer, incluamos a de dedicar tempo a ver, ou seja, abrir os olhos e mantê-los abertos diante daquilo que conta, Deus e os outros. Tenhamos a coragem de nos abrir à maravilha do encontro, que é o estilo de Deus. Uma coisa diferente da sedução do mundo, que te tranquiliza. A maravilha de Deus. O encontro dá-te paz. O mundo consegue apenas iludir e enganar. E dar uma falsa sensação de paz. Mas a paz verdadeira, só o encontro com o Senhor pode nos dar. Quantas vezes, levados pela pressa, não temos tempo sequer de parar um minuto na companhia do Senhor para ouvir a sua palavra, rezar, adorar, louvar. E o mesmo acontece em relação aos outros. Levados pela pressa, não temos tempo para escutar a esposa, o marido, conversar com os filhos, para lhes perguntar como se sentem, e não só como vão os estudos e a saúde. Faz muito bem escutar os idosos, os avós, os nossos pais, para ver a profundidade da vida e redescobrir as suas raízes profundas. Sendo assim, perguntemo-nos se somos capazes de ver quem vive ao nosso lado, quem mora ao nosso lado, quem encontramos diariamente pelo caminho. Irmãos, imitemos os pastores, aprendamos a ver, a compreender com o coração. Vendo, aprendemos a ver, ir e ver. Hoje o Senhor veio para o meio de nós e a Santa Mãe de Deus o coloca diante dos nossos olhos. Redescobramos no ímpeto de ir e na maravilha de ver os segredos para fazer verdadeiramente novo esse ano e vencer o cansaço que te faz instalar ou a paz falsa da sedução. E agora, irmãos, tomemos posse dessa verdade e caminhemos com a certeza que ela é a Santa Mãe de Deus, a Santa Mãe de Deus. Eu amei muito quando eu li esse resumo dessa homilia do Papa Francisco,
para nos falar desse dia, para falar sobre a Santa Mãe de Deus e para falar deste olhar especial dos pastores. Então, meus irmãos, está diante de nós essa palavra para nós tomarmos posse e realmente desejarmos agir como os pastores, ir ao encontro do Senhor, ir ao encontro daquele que nos chama. A nossa vida, a nossa história, ela só se renova de verdade se passarmos por Jesus. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Virgem Maria é santa porque ela soube ouvir, escutar e dar o seu sim. E foi preparada para essa missão. Mas mesmo ela sendo preparada, precisava do seu sim. E ela deu o seu sim dizendo: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. Ela é a Santa Mãe de Deus. Ela é a nossa mãe. A mãe de todos que nos apresentou e que trouxe ao mundo Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. E se nós meditarmos essas palavras, nós vamos trazer ao nosso coração a certeza que Deus é fiel e que Ele cumpre a sua palavra na vida daqueles que dão o seu sim. Os pastores deram um sim e foram apressadamente ao encontro de Jesus. A Virgem Maria deu o seu sim e foi apressadamente visitar sua prima Isabel. Não espere para amanhã. Quantas vezes no início do ano, muitas pessoas fazem muitas promessas. Esse ano eu vou fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo. Mas esse sim e essa renúncia só acontece de verdade se o Senhor estiver presente, se nós tivermos a coragem de vê-lo e de anunciar as suas maravilhas. Guardemos no nosso coração essa verdade e nos abramos a tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, nós te louvamos pela nossa mãe. Nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu de acordar, de recomeçar e de iniciar mais uma jornada, mais 365 dias. Dá-nos essa graça, Senhor, de não adiar para amanhã a nossa decisão de ir ao seu encontro, mas que hoje possamos nos abrir, possamos renunciar tudo aquilo que nos impede de ir ao encontro do Senhor e de recebermos a sua palavra, a sua verdade. A segunda leitura de hoje vai dizer assim, na carta de São Paulo aos Gálatas: quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho nascido de uma mulher, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, para que todos recebessem a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama: Abá, Pai. Assim, já não somos escravos, mas filhos. E se somos filhos, somos também herdeiros. E tudo isso por graça de Deus. Que maravilha iniciarmos o ano tomando posse dessa palavra. E se essa palavra tocou o seu coração, eu quero te pedir em nome de Jesus, se inscreva no canal, compartilhe e faça esse compromisso com você mesmo. 365 dias alimentando da palavra de Deus. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.